realmente foi uma grata surpresa. Foi 0-0, eu sei, nós não ganhamos do Botafogo, mas nós jogamos de igual para igual, cara, contra o melhor time do campeonato, contra o líder do campeonato brasileiro, talvez até o campeão nacional. Nós jogamos de igual para igual, nós criamos oportunidades. É verdade, escapamos de perder o jogo, o Botafogo teve um gol anulado no finalzinho do jogo, bem anulado por sinal, havia o impedimento. Agora, o Grêmio também teve chance com Bright White no primeiro tempo, teve chance com Edenilson para uma baita defesa do John, teve chance até com o Kahneman, pasmem, vejam só, no último lance do jogo, numa jogadaça em que o Kahneman saiu a dribles, né? E na cara do gol acabou chutando para fora. Tivemos uma expulsão, a meu ver, a meu juízo pelo menos, patética, ridícula, bizarra do Monsalvo, um lance que talvez nem fosse para cartão amarelo, ou no máximo cartão amarelo, e o juiz expulsou, e no fim das contas o nosso time mostrou atitude, o nosso time mostrou desempenho, e o nosso time deu ao torcedor uma coisa assim, aquela sensação de luz no fim do túnel, de que alguma melhora possa acontecer. Eu sou Cristiano Oliveira e estou chegando aqui para a gente comentar sobre esse 0-0 contra o Botafogo. Deixem o like no vídeo aí do outro lado, se inscrevam no canal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nos grupos de vocês para a gente trocar essa ideia, para quem deixou o like por aqui, do que foi o jogo do Grêmio contra o Botafogo. E eu repito o que eu disse no começo, gente, foi um jogo bom, foi um jogo legal. Eu, pelo menos, entrei com a expectativa lá embaixo, tá? Ainda mais com a ausência do Soteldo, aquele time meio esquisito, com Edenilson de um lado, o Aravena de outro, o Monsalve no banco de reservas. Eu fiquei um tanto quanto desconfiado desse time. Pois é preciso dizer que esse time funcionou. Não quer dizer que é o time definitivo do Grêmio, não quer dizer que esse é o time daqui pra frente, até porque cada jogo é um jogo, são contextos diferentes, estratégias diferentes e por aí vai. Mas contra o Botafogo esse modelo funcionou. Pela direita o Grêmio teve na marcação o João Pedro fazendo uma dobradinha assim com o Edenilson e essa dobradinha não deixou o lado esquerdo do Botafogo funcionar. Pelo lado esquerdo do Grêmio, o Reinaldo fazendo dobradinha com o Aravena. O Aravena foi uma espécie de quebra-molas, ou seja, um obstáculo, digamos, antes do adversário chegar no mano a mano com o Reinaldo. E eles dois ali pelo lado deram conta do recado, não foi assim um jogo absolutamente seguro, até porque nas costas dele quem caía era o Luiz Henrique, que é um jogador de muita qualidade, e que está convocado para a seleção brasileira, mas essa dobradinha deu conta por aquele lado. E aí por dentro, Vijaçante junto com o PP, fazendo uma contenção, fazendo um passo adiante da zaga Gustavo Martins e Kahneman. E o que eu fiquei satisfeito também, gente, é que depois do jogo, na entrevista coletiva, eu realmente não estou mais acostumado a ver o técnico do Grêmio falar de futebol na entrevista coletiva. E o Marcelo Salles, que é o auxiliar, falou das estratégias do Grêmio, de como ele quis que essas dobras de marcação pelo lado forçassem o Botafogo a jogar a bola por dentro, justamente num setor onde o Grêmio teria vantagem numérica. Quer dizer, tu percebe que o técnico falando, mesmo que interino, ele está falando de coisas que aconteceram no jogo, e isso foi absolutamente positivo. E depois da coletiva do técnico, teve a coletiva do Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, uma entrevista coletiva forte, ácida, ríspida, incisiva, mas tomando partido, certo? Com uma voz forte, uma voz marcante, aquilo que a gente está pedindo para a direção do Grêmio há muito tempo. É claro, nós sabemos o que aconteceu no último jogo, uma reunião a portas fechadas do Renato com a direção e o Renato exigindo mais respaldo. No primeiro jogo, depois que isso aconteceu, já pintou uma entrevista forte do vice de futebol e uma entrevista muito boa, tá? Uma entrevista marcando posição e deixando claro alguns absurdos que aconteceram no jogo do Grêmio, como por exemplo a expulsão do Monsalve, que não há rigorosamente nenhum argumento que justifique o cartão vermelho para o jogador colombiano.
Eu gostei, gente, da atuação. Eu sei que em outros momentos não estaria aqui comemorando um 0 a 0 com o Botafogo, mas esse não é um momento qualquer. O Botafogo é o líder do campeonato, é um dos principais times do país atualmente, e o Grêmio começou a rodada como 14º e nesse momento é o 11º. Quer dizer, era um jogo do líder contra o 14º no começo da rodada. E o 14º buscou um empate 0 a 0 fora de casa. Por pouco não perdeu o jogo, é verdade, mas também teve chance de ganhar nessas oportunidades que eu mencionei agora há pouco. Ou seja, o Grêmio não ficou apenas na defensiva, o Grêmio também jogou. Ele sim foi um time mais cauteloso, ele sim foi um time que ficou mais à espreita, mas ele também jogou. O Grêmio também criou oportunidades. Se eu pegar, por exemplo, o número de finalizações, 14 do Botafogo, 11 do Grêmio. Há um equilíbrio. Por quê? Porque o Grêmio também jogou. O Grêmio não ficou só na defensiva. O Grêmio também tentou contra-atacar, também tentou jogar na transição e isso funcionou em alguns momentos. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que eu fiquei absolutamente satisfeito, até porque a minha expectativa estava lá embaixo. Qualquer coisa que o Grêmio fizesse já ia superar. E o Grêmio não fez qualquer coisa. O Grêmio fez coisas boas no jogo. Era um Grêmio focado, era um Grêmio com um semblante modificado, era um Grêmio concentrado e era um Grêmio visivelmente bem preparado para enfrentar o líder do campeonato. Nós, que começamos a rodar em 14º e agora estamos em 11º, jogamos de igual para igual com o líder do campeonato. E isso, para mim, pelo menos, não é pouca coisa. É uma luz do fim do túnel. Pode não ser o ideal. O Grêmio nesses jogos contra Criciúma e Botafogo imaginava vencer um jogo e talvez perder o outro. 3 pontos. Nós saímos com 1, porque nós perdemos para o Criciúma e empatamos com o Botafogo. Ou seja, nós ainda precisamos buscar pontos em outros jogos, digamos assim, improváveis. E hoje nós conseguimos um ponto ganho fora de casa, numa atuação muito convincente do Grêmio. O Grêmio não deu espetáculo porque não se propôs a fazer isso. O Grêmio se propôs a ser um time hoje mais coletivo e sem o Soteldo o Grêmio de fato fica mais coletivo e menos individualista. E foi exatamente isso que aconteceu e eu pelo menos fiquei muito, mas muito satisfeito com a atuação do Grêmio contra o Botafogo. E vocês? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.